Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão ao vivo do CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite àqueles que nos assistirão posteriormente no Facebook ou no YouTube. Vamos ver aqui no Word, então vamos cortar a imagem para o Word. Aqui na grande síntese, capítulo 10, estudo da fase matéria, estudo da fase gama. Aqui nós vamos poder observar a desintegração atômica. Sua voz começa dizendo: vimos que a respiração de ômega é alfa indo para beta, beta indo para gama, gama indo para beta, beta indo para alfa, sem limites de espaço e sem princípio nem fim. Foi essa imensa respiração do universo, cujo princípio enunciamos, que agora observaremos analiticamente. Já foi anunciado, agora vamos estudar na sua particularidade. Sobretudo em sua pulsação de retorno de gama, fase matéria, para beta, fase de energia, que vosso mundo está vivendo. Começamos por gama, a fase matéria de maior condensação da substância, a fim de atingir a fase beta, a energia. Então, vamos partir nesse estudo da fase matéria, partindo de matéria para chegarmos à fase energia. Examinaremos posteriormente o período da fase beta, que é a energia, para a fase alfa, que é o princípio inteligente. O que mais vos interessa, pois, compreende o trajeto de vossas vidas, cujo objetivo e meta é a reconstrução da consciência. Nossa meta é esse despertar da consciência, ou essa reconstrução da consciência, e a libertação do princípio alfa, o princípio inteligente ou espírito. Para alfa, essa suprema realidade do espírito, está dizendo que para alfa, essa suprema realidade do espírito, quero conduzir-vos não mais pelos caminhos da fé, mas pelas sendas, pelos caminhos da ciência. Então, não mais pelo caminho da fé, mas pelo caminho da ciência, o que agora mostra que essa obra de Pietro Baldi, com sua voz, é uma obra cristocêntrica, centrada no Cristo Jesus de Nazaré, com demonstrações científicas. É uma religião científica na obra de Pietro Baldi. Deus, compreendido como espírito, alfa, é o ponto de partida e o ponto de chegada do transformismo fenomênico. É a meta do ser, da criatura. É o caminho, é o objetivo do ser, da criatura. Depois das descobertas da desintegração do átomo, que é uma inexaurível fonte de energia, o átomo é uma fonte de energia fantástica. Inesgotável fonte de energia e de transformação da individualidade química pela explosão atômica. A descoberta da realidade do espírito é a maior descoberta científica, entre aspas, que vos aguarda, e essa descoberta revolucionará o mundo terreno, iniciando uma nova era, que é a civilização do terceiro milênio. Então, de todas as pesquisas
das pesquisas de ponta na matéria, das pesquisas de ponta na energia, a própria desintegração do átomo para produzir energia nuclear ou energia atômica, não é tão importante quanto a descoberta, a comprovação, a confirmação da existência do Espírito, que vai revolucionar o mundo e iniciar uma nova era, a civilização do terceiro milênio. Chegareis, disse-vos, a produzir energia por desintegração atômica, ou seja, chegareis a transformar matéria em energia. Isso já foi anunciado em capítulos anteriores. Conseguireis penetrar com vossa vontade na individualidade atômica, produzindo alterações em seu sistema. Então nós vamos, foi anunciado pela sua voz para Pietro Baldi em 1932 que isso seria possível, sim. E isso foi possível e está sendo realizado até hoje, cada vez mais. Essa alteração no sistema atômico. Mas, lembrai-vos, o triunfo não será apenas o de um método indutivo e experimental, nem trará somente repercussões de ordem material. Tampouco significará só vantagens. Não vai ter só vantagens na produção de energia atômica. Teremos também, como consequência, o lixo atômico. Teremos também que dominar bastante a tecnologia do uso da energia nuclear para evitar acidentes, como ocorreram vários em Goiânia, com o Césio 137, com também o reator nuclear em Chernobyl e vários outros acidentes com o uso pacífico da energia nuclear. Tampouco significará só vantagens imediatas e práticas, mas será grande problema filosófico que resolvereis e que orientará de maneira totalmente nova vosso espírito científico. Até agora, a humanidade viveu num mundo de matéria. Tinhais o vosso referencial de imobilidade, que está escrito em latim. A tradução é: a Terra, porém, estará parada eternamente, porque a Terra está eternamente parada. A verdade tinha que ser um absoluto. Com a nova civilização mundial, a civilização do terceiro milênio, que está por surgir, a humanidade viverá agora num mundo dinâmico, não mais num mundo estático da matéria, gama, mas num mundo dinâmico, de beta, a energia. Vossa nova matéria, o ponto sólido em que baseareis vossas construções materiais e conceituais, será a energia. E aí a gente lembra que na obra de Francisco Cândido Xavier com André Luiz, Nosso Lar e Outras Colônias Espirituais, lá no plano espiritual, umbral, tem também construções, tem veículos, tem aeróbus, que é uma espécie de um ônibus que decola, que voa, tem o rio das águas, tem toda a parte das construções. Isso na Terra é feito com a matéria na sua extrema condensação, na matéria no formato mais adensado. A mesma matéria que se converte em energia, né? Então, nesses mundos como o Nosso Lar e outras colônias espirituais, a massinha, entre aspas, para a construção é a energia, não mais a matéria compacta, condensada, mas a energia. Vosso elemento será o movimento, e sabereis encontrar nele, no movimento, o próprio equilíbrio estável, que até agora não sabíeis encontrar,
senão na forma menos evoluída, a matéria. No campo do pensamento, também a verdade será um movimento, um relativo que evolui, o próprio pensamento também evoluindo, uma verdade progressiva, como tem acontecido com as revelações espirituais de Moisés, depois mais sutil com Jesus de Nazaré e depois com a presidência e o planejamento do Cristo, vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, de uma maneira mais espiritualizada, de uma maneira mais profunda. A verdade então é progressiva e não o ponto fixo e inerte do absoluto. É a trajetória do ponto que avança, um conceito muito mais vasto e proporcional ao novo grau de progresso que será atingido por vosso pensamento. À medida que o pensamento evolui, à medida que a nossa compreensão aumenta, as verdades que são revelações proporcionais no progresso são mais profundas, mais complexas. Ao enfrentar o problema da desintegração atômica, tem de presente outro fato. Ao assaltardes o íntimo equilíbrio do sistema atômico para alterá-lo, vós vos encontrareis diante de uma individuação da matéria fortemente estabilizada durante incontáveis períodos da evolução. Então, na hora de produzir energia atômica, quebrando o átomo vai oferecer resistência para não alterar-se, para não quebrar-se, já que o átomo se estabilizou na escalada evolutiva, já estabilizou-se em períodos longos de evolução. Viveis num ponto relativamente velho do universo. Nós vivemos já na nossa Via Láctea, na nossa galáxia, numa das extremidades da galáxia. Já que as estrelas são formadas no centro, nós estamos mais na extremidade da Via Láctea, então o nosso sistema solar e o nosso planeta Terra é relativamente velho no universo. E vossa Terra representa o período gama, não no início da formação de gama, lá em nêutrons, produzindo o próton, depois o primeiro átomo, que é hidrogênio, deutério, trítio, isótopos do hidrogênio, depois hélio, lítio, berílio, não lá nesse começo, mas não nessa primeira condensação, ainda próxima da energia, mas no fim, já próximo do urânio, já que a matéria evolui de hidrogênio até urânio. Ou seja, no princípio de sua fase oposta, a desagregação e regresso a beta, a energia. Então aqui nós vamos tirar a webcam, e vamos ao PowerPoint. Aqui nós vamos ver a cronologia do universo. Veja. No início, vai mostrar aqui, desde o instante zero, em que é a grande explosão, o Big Bang, há mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás. Isso agora num tempo muito pequeno, muito menor do que o segundo, a 10 a menos 43 segundos, depois do Big Bang, temperatura em bilhões de graus centígrados, o universo começa a expandir-se e esfriar-se. Ainda antes de um segundo, 10 a menos 36 segundos, é o 0,35 zeros em um segundo, o universo atinge o tamanho de uma laranja. E a temperatura é milhões e milhões de graus Celsius. Ainda no resfriamento do universo, ainda antes de um segundo, formam-se os bósons de Higgs. A 10 a menos 32 segundos surgem os bósons e outras partículas subatômicas.
aparecem os elétrons, aparecem os quarks e os neutrinos. Depois os quarks formam os nêutrons formam os prótons, e depois vai se formar os primeiros átomos, que o primeiro deles é o hidrogênio. O segundo, demonstrado aqui, aparentemente é o hélio, com 2 elétrons. Isso formou-se 3 a 20 segundos depois de grande explosão, depois do Big Bang. 380 mil anos depois, né, o universo se faz transparente à luz, continua, agora 400 milhões, agora milhões de anos depois, termina a chamada era escura, né, e surgem as primeiras estrelas. Depois 700 milhões de anos depois do Big Bang, aparecem as primeiras galáxias, como a nossa Via Láctea, ou também a galáxia de Andrômeda. Depois, 3 bilhões de anos depois do Big Bang, o universo alcança seu máximo na produção de estrelas. Aqui a 8,5 bilhões de anos, nós temos a formação do Sistema Solar, a Terra, também Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Plutão e etc. E o universo continua se expandindo numa velocidade de 70 km por segundo. É muito rápido. Então essa teoria da inflamação cósmica ou da grande explosão, ela mostra todas essas galáxias, e também, além disso, existe um número de universos paralelos infinitos, que para nós espíritas sabemos que são os níveis espirituais. Terminado aqui, a gente volta a colocar a webcam, e vamos ao Word. Tirar, né? Já. Estais, sua voz continua. Estais assim diante da matéria, que opõe o máximo de resistência, porque está no grau máximo de estabilidade e coesão. A matéria está na sua estabilidade máxima e nessa coesão, nessa resistência a variações. Os incomensuráveis períodos de tempo que a trouxeram, a matéria, à sua atual individuação atômica, representam um impulso imenso, uma invencível vontade de continuar existindo na forma adquirida por um princípio universal de inércia que, na lei, impõe a continuação de trajetórias iniciadas, constituindo a garantia de estabilidade das formas e dos fenômenos. Então, o átomo está estável, não vai se deixar mudar, tem a sua estabilidade, o seu equilíbrio, e isso nessa transformação ele oferece muita resistência a mudanças. Lembrai-vos de que estáis querendo violar uma individuação da lei, a qual sempre se manifesta por individuações inconfundíveis, que assumem a mais enérgica e decidida vontade de não deixar-se alterar. O átomo não quer deixar alterar-se, por efeito de inércia. O que está em movimento tende a manter-se em movimento. Por efeito de inércia, o que está parado tende a manter-se parado. Para alcançardes o êxito, não violeis a lei, segue-a. Então, vai produzir energia não dos primeiros átomos, mais simples, mas deve procurar produzir energia atômica dos átomos mais velhos, mais complexos, mais pesados, mais gordos, entre aspas. Seguindo a corrente, ser-vos-á fácil o caminho. Então, seguir a corrente da própria evolução da matéria, em que vai chegar ao urânio, muito complexo, muito instável, muita energia, fácil de quebrar e produzir energia atômica.
Em vossa fase de evolução, a lei vos abre o caminho, através da passagem de gama, matéria, para beta, energia, e não de beta, energia, para gama, matéria. A própria fase nossa, já na Terra, que tem elementos químicos mais velhos, como o urânio, que já está se quebrando espontaneamente, fica mais fácil produzir energia nuclear a partir desses elementos químicos mais velhos, como o próprio urânio. Em outras palavras, o problema da desintegração atômica é solúvel para vós, não nas formas mais longínquas e menos acessíveis da condensação das nebulosas, não lá no início, nas nebulosas que são formadas de átomos de hidrogênio e átomos de hélio e o próprio plasma, que é a matéria em altíssima temperatura ionizada. Mas é possível, é solúvel, produzir energia atômica naquelas matérias da desintegração das substâncias radioativas, como o próprio rádio. O rádio é um elemento químico que se encontra desintegrando-se, partindo-se, emitindo irradiações. Por isso que o rádio está em atividade, radioatividade. Colocar então o slide 49 a 53. Então nesse instante eu tiro aqui e coloco aqui no PowerPoint. Slide quanto mesmo? 43, 53, 49 a 53, 49. Aqui é só para mostrar uma nebulosa em que ela é formada de átomos de hidrogênio, átomos de hélio e plasma. Aqui como exemplo eu peguei a nebulosa de Órion, que está a 1500, 1800 anos-luz da Terra. E aqui nós temos a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, vista frontal, em que nós observamos aqui o núcleo da Via Láctea, onde é o berço de produção de estrelas. E essas estrelas, por giro, por força centrífuga, força que faz com que elas fogem do centro, essas estrelas pegam aqui essa espiral chega aqui e duplica, ó, em duas, tá? Continua abrindo, continua se afastando do centro da Via Láctea, ó, está vendo? Também tem outras espirais aí. Bem, isso aqui é uma visão da Via Láctea de frontal, mas nós podemos também fazer uma visão lateral. O centro da Via Láctea, né, onde tem o berço de formação das estrelas no buraco negro, que de buraco não tem nada. Na verdade é uma região muito massiva, é uma região que tem muita massa, nem a luz escapa. Por isso inicialmente os nossos cientistas acharam que era um buraco, porque não viam nada, mas não é um buraco, é uma região de muita massa que aprisiona até a luz fica presa lá. Então nessa região aqui, o início, formação das estrelas, depois essas estrelas vão se afastando do centro da galáxia. No caso, o Sol já se encontra aqui a meio caminho, a mais ou menos 24 mil anos do centro da Via Láctea e mais ou menos a 26 mil anos da borda extrema da Via Láctea. Essa outra visão da Via Láctea mais esquemática, mostrando que se alguém viajar de uma ponta da Via Láctea até a outra ponta da Via Láctea na velocidade extrema, que é a velocidade da luz, ela vai demorar 100 mil anos para percorrer a Via Láctea. Isso é uma velocidade da luz que é 300 mil quilômetros por segundo. Então veja aqui esquematicamente onde está o nosso Sol. A próxima imagem é só para mostrar o nosso endereço, ó. Nós
estamos aqui no planetinha lindo azul, no Brasil, esse país maravilhoso, né? Coração do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então aqui no Brasil e aqui o planeta Terra. Agora veja onde está o planeta Terra, nosso endereço em relação ao Sol. Aqui nós vamos ver na primeira, segunda, terceira órbita em torno do Sol. É aqui que o planetinha Terra vai. Olha lá, ó, nosso endereço é esse. Sistema Solar, terceira órbita. Agora nós vamos observar que na galáxia chamada Via Láctea, nossa galáxia, o Sol se encontra aqui nessas extremidades, ó, e não no centro. Por isso que o Sol e o nosso sistema solar é um sistema mais velho. Então nós vamos ver agora que o sistema solar vai lá para dentro daquele quadradinho, lá na Via Láctea, certo? Vou fazer novamente para vocês verem, ó. A Terra, que gira em torno do Sol na terceira órbita, o sistema solar, que se encaixa lá na Via Láctea, naquele quadradinho, na periferia da Via Láctea. Voltemos ao web, voltemos a pôr a webcam e vai para o Word. Então aqui põe a webcam e vem no Word. Agora continuamos então. Agora é sobre os raios, chamado alfa e os raios beta. Esses raios aqui, coincidentemente, os cientistas colocaram as letras do alfabeto grego alfa e beta. Mas não vamos fazer confusão com as fases da substância. As fases da substância, que são fase alfa, beta e gama. Então, aqui, agora vamos tratar dos raios, das substâncias radioativas, dos elementos químicos radioativos. Os raios alfa e os raios beta e todos os fenômenos relativos ao rádio, que é um elemento químico, por isso radioatividade, o rádio está se decompondo, produzindo raios. E os corpos radioativos, já os tendes espontaneamente debaixo dos olhos, ou seja, os raios alfa, os raios beta e os raios gama já são conhecidos da nossa ciência desde quando foi escrita a Grande Síntese, no verão de 1932. Então isso a ciência já conhecia, com esses nomes, já conhecia os efeitos dos corpos radioativos, já conhecia o rádio, né, que é o elemento químico que produzia esses raios. Então nós vamos voltar lá no PowerPoint. Vamos tirar aqui para mostrar esses raios. Lá no 46, então vamos pegar aqui 46, para nós vermos aqui, ó. Veja, aqui o rádio, o elemento químico rádio, dentro de um recipiente de chumbo, um bloco de chumbo, que é um isolante de radiação. Aqui está cortado só para a gente ver a substância, mas isso aqui é fechado todo em volta, para que a irradiação não chegue a nós, fique isolada, e essa irradiação saia só nessa direção, passando aqui por um campo elétrico, entre essa placa que está eletricamente carregada positiva, e a outra placa que está eletricamente carregada negativa. Então nós vemos que os raios, aqui estão eles, alfa, gama e beta. Ora, o raio beta sofre atração pelo lado positivo. Depois foi descoberto que o raio beta são elétrons. O raio gama não tem atração nem pelo positivo nem pela placa negativa. São da natureza do raio X. O raio gama ele é eletricamente neutro. O raio alfa tem atração pela parte da placa que está negativa. Depois foi identificado que o raio alfa é núcleo de hélio, portanto tem 2 prótons e 2 nêutrons. Como se vê isso? Se vê isso colocando aqui uma placa igual
tubo de imagem de televisão antiga, onde aparece uma fluorescência, um brilho, onde está batendo, onde está impactando os raios que estão sendo emitidos pelo rádio. Radioatividade, justamente porque o rádio está emitindo irradiações. Aqui fica mais claro os raios alfa, núcleo de hélio, vamos simbolizar aqui os dois vermelhos prótons e os dois azuis nêutrons. Então temos também o beta, que é só o elétron, raios beta, e raios gama, que é somente uma irradiação, também da natureza do raio X. Os raios alfa trombam com papel, uma folha de papel, e não atravessa. Os raios beta, que são elétrons, atravessam a placa, o papel, mas não atravessa esse obstáculo de chumbo, de alumínio, alumínio. Já os raios gamas atravessam o papel e atravessa o alumínio, mas não atravessa o chumbo. Por isso que o chumbo é uma proteção dos ambientes de radiologia, onde as paredes são revestidas com chumbo, os operadores usam aventais de chumbo para não receberem radiação gama, raio-x, onde se faz a biografia, que é a radiografia do pulmão também, e outras radiografias, para ver se tem osso quebrado. Então é o raio gama ou raio X. A diferença aí é da quantidade de energia deles, mas não é o caso agora, a gente não está preocupado com isso. Bem, aqui voltamos para colocar a webcam e vamos ao Word. Continuemos aqui, O estudo que faremos da série estequiogenética vos dará um conceito mais exato de tudo isso. Então, nós vamos voltar a esse mesmo assunto da desintegração atômica quando nós estivermos estudando a estequiogenética. Estequio é corpos, genética, a origem dos corpos, ou a transformação dos elementos químicos de nêutron para hidrogênio, hélio, lítio, berílio e por aí vai até chegar a urânio. Então, essa série estequiogenética, que a gente poderia chamar também, entre aspas, de evolução da matéria, de evolução de gama, de hidrogênio a urânio. A palavra estequiogenética pode estar trazendo alguma aparência de novidade para nós, porém, aqui, acabamos o capítulo 10, aqui no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz e Chico Xavier, nós vamos observar que lá já fala da série estequiogenética, dizendo assim: elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém, antes do hidrogênio, e além, depois do urânio, em formas diversas daquela em que se caracterizam na gleba planetária, engrandecem-lhe a série estequiogenética. Então ele está dizendo aqui que já existem esses elementos químicos no plano espiritual, antes do hidrogênio e depois do urânio. Difícil, mas é o que eles descrevem. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Também no livro Roteiro, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 6, que trata do perispírito, de como é formado o perispírito, está dizendo que é formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, que é antes do hidrogênio e depois do urânio, na série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena
é, o perispírito, a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. O perispírito varia de padrão vibratório de acordo com o nosso sentimento. Por isso, os espíritos de sentimento elevado têm um perispírito, essa parte energética, mais linda, brilhante, mais clara, enquanto os espíritos inferiores apresentam o perispírito escuro, sem brilho, com uma cor apagada, de acordo então com seus sentimentos nobres, perispírito brilhante e mais evoluído. Está no livro Roteiro de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Também, aqui, veja, assim sendo, a projeção de um próton sobre certa unidade química determina a subida de um ponto em sua posição na série estequiogenética. Essa projeção de um próton é se adicionar um próton, por exemplo, no magnésio, adicionar um próton no elemento químico magnésio, nós passamos a ter o cálcio. Se agora fazermos um novo exemplo, adicionarmos um próton no ouro, no elemento químico ouro, passamos a ter o mercúrio, o que nos dá a entender claramente que o ouro, depois de alguns milhões, não sei exatamente quanto tempo, o ouro vai se transformar em mercúrio, que é um metal líquido. Isso está no livro Vozes do Grande Além, autores diversos e médium Francisco Cândido Xavier. Nós vamos observar então que o próximo assunto, capítulo 11, na próxima terça-feira, será a unidade de princípio. Existe um princípio único no funcionamento do universo. Veremos isso. Fica o convite para a próxima sexta-feira, às 21 horas, onde nós podemos continuar o estudo de A Grande Síntese, que é a obra ditada por sua voz para Pietro Ubaldi, nos verões de 1932 até 1935. Eu agradeço profundamente a tolerância, a paciência de vocês, a concordância em conversarmos hoje e que nós sejamos dignos das bênçãos de Jesus. Muita paz a todos e um forte abraço. Muita paz.